Irmãos, nós vamos então continuar com a nossa série de exposições em Hebreus. Estamos aí chegando bem no final. Além de hoje, teremos aí mais 2 exposições. E hoje nós vamos falar de autoridade e espiritualidade. Existe uma relação muito estreita entre a autoridade e a espiritualidade, principalmente na vida do cristão. Isso porque quando a conversão acontece, o cristão ele passa a usar óculos. Não sou só eu, todos aqui, até aqueles que não estão usando aí um ar no seu rosto. Todo cristão, quando se converte, ele passa a usar um óculos. Nossa visão de mundo que agora temos passa pelo óculos, que nos faz enxergar as coisas por meio da cosmovisão cristã. Tudo que agora enxergo, tudo que agora enxergamos pela visão do Evangelho, principalmente o tema autoridade. Autoridade, irmãos, é uma palavra muito poderosa. Poderosa porque nos remete a um Deus poderoso que tem toda a autoridade. Lemos agora no Salmo 50. Mas que esse mesmo Deus poderoso, que tem toda a autoridade, ele levanta homens para exercer a autoridade. A autoridade é uma dádiva. No sentido bíblico, é algo dado por Deus. Temos essa afirmação no texto de Romanos 13, versículos 1 e 2, quando Paulo diz que não há autoridade que não proceda de Deus. Ele diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Autoridade é mais que uma palavra, autoridade é um conceito. Autoridade é amor, é serviço, é responsabilidade. Autoridade é cuidado e autoridade é condução. Mas, como já dissemos, acima de tudo, a autoridade é um dom de Deus concedido para o bem e o crescimento daqueles que estão sob sua influência. Talvez você nunca tenha ouvido falar em autoridade ou no conceito de autoridade nesses termos: amor, responsabilidade, serviço, cuidado e condução. Isso porque sabemos que no mundo esse conceito foi corrompido e deturpado pelo pecado. Autoridade não é mais exercer serviço em favor do outro, e sim requerer serviço em seu próprio favor. O texto que leremos, Hebreus, nos levará a permanecer no conceito bíblico de autoridade. Porém, até aqui nessa introdução estamos falando de autoridade, até mesmo no sentido geral, conforme lemos lá em Romanos. Porém, o texto que leremos aponta para uma autoridade que age exclusivamente em favor da sua espiritualidade, em favor da espiritualidade da igreja. É o assunto de Hebreus. Eu peço aos irmãos que abram em Hebreus capítulo 13, versículos 7, 8 e 17. Apenas esses 3 versículos. Diz assim a palavra do Senhor: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Versículo 8: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Versículo 17: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Amém? Até essa altura das exposições de Hebreus, muita doutrina foi exposta pelo autor de Hebreus. Do capítulo 1 ao capítulo 2, o autor expôs as doutrinas que falam da superioridade de Cristo e da salvação somente pela fé, da importância
da perseverança na fé salvadora em Cristo, falou da apostasia. Agora, nesse último capítulo, a conclusão é apresentada pelo autor, e a conclusão é essa que está no slide. Os cristãos devem lembrar-se das práticas básica, ética e moral no seu viver para Cristo, independente de quanto tudo isso possa custar ou das circunstâncias. De maneira geral, o capítulo 13 ele vai falar do comportamento cristão, vai falar de como os cristãos vivem na prática. Na verdade, essa é a meta principal de cada pastor, cada pregador que, quando faz a leitura da palavra, explica a palavra e aplica o ensinamento desses textos na vida dos cristãos. Lembre-se que a Bíblia ela é um livro de fé e prática. Tem uma canção de uma banda evangélica do passado, irmãos vão descobrir a idade, chamada Catedral. Ele diz numa das canções que o mundo da linguagem sem o mundo da prática é um mundo vazio. Isso significa hipocrisia, ou seja, não basta eu ouvir e até mesmo falar, se na minha vida nada disso tem influência, é tudo sem efeito, sem resultado, sem influência no mundo, não tem sentido. É o que Tiago está exortando em sua epístola lá, primeiro capítulo, versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Então, vamos entender o porquê do autor de Hebreus exortar a igreja a olhar para seus líderes, a olhar para aqueles que no passado tiveram influência na sua espiritualidade e olhar para os que hoje estão dotados de autoridade que Deus concedeu aos pastores ou aos guias, depende da versão. Especificamente, esses 3 versículos que nós lemos vai falar da atitude correta para com os líderes da igreja. Quero, desde já que estamos falando de líderes, pastores, guias, quero desde já apresentar um líder pelo qual estamos falando aqui. Pelo fato de estarmos vivendo tempos bastante difíceis de sermos líderes. E os líderes que eu estarei falando são líderes espirituais que pregam fundamentalmente a palavra de Deus e que suas vidas apontam para Cristo. Pastores que vivem de modo digno de serem imitados em sua fé. Homens piedosos que temem ao Senhor. Toda vez que eu estiver me referindo ao líder, guia ou pastor, são essas referências de um líder que você deve ter em mente. Este é o líder que o autor de Hebreus estava fazendo referência. É dessa autoridade que estamos falando. A igreja, então, ela precisa dar atenção devida a esses versículos se quiserem ter sua fé confirmada, fortalecida e ampliada em sua caminhada cristã, em seu crescimento como um cristão, um crente em Cristo. E tudo isso dependerá de como anda o seu relacionamento com os seus líderes, com Cristo. Nos versículos anteriores do capítulo 13, o autor ele inicia suas exortações a uma vida prática, primeiro fazendo algumas recomendações aos irmãos, independente do que estavam sofrendo por defender e permanecerem na fé. Ele diz: é como se fizesse assim, a luta continua, meu irmão. Vamos lá, está sendo perseguido, tem dificuldades, mas precisamos ser cristãos, precisamos evidenciar Cristo em nossa vida. Então ele estou falando do amor fraternal, que deveria ser constante entre eles. Falou da hospitalidade que é necessária. Falou da lembrança para com os que estavam presos por causa da fé, como se estivessem presos com eles. E essa lembrança aqui, nesse texto, nesses versículos anteriores, faz referência a uma lembrança que remete a uma ação. Não é apenas lembrar e agir. Deus falou sobre também as atitudes mundanas do casamento, até mesmo fora dele, e na sequência ele falou da atitude do cristão com relação ao dinheiro, destacando aqui a avareza como um mal para a vida do cristão, identificando assim um relacionamento incorreto com o dinheiro.
E agora, na sequência, o autor destaca mais uma área que a igreja deve estar atenta. Essa área está relacionada com a atitude, já falei e repito, com a atitude correta que você deve ter com os pastores, guias ou líderes, aqueles que têm autoridade dada por Deus. Seja considerando os pastores do passado, que já se foram, como também os pastores do presente. O autor então ele está exortando o cristão a ter um relacionamento apropriado e piedoso com seus líderes, reconhecendo a sua autoridade. Lembrando que lá na introdução eu apresentei o conceito bíblico de autoridade. Então lembrem dessa parte. Irmãos, lembram qual era o conceito de autoridade? Amor, serviço, responsabilidade, cuidado e condução. E para isso, o interessante é que o autor, de forma bem didática, ele faz uso de dois tempos verbais pela qual você vai fazer uso para o fortalecimento de sua fé. Ele vai apontar para os líderes do passado, para depois falar dos líderes do presente. Aí você pode estar perguntando, por que falar apenas do passado e do presente e o futuro? Como será os líderes do futuro? O que ele quer dizer sobre os líderes do futuro? E nós vamos ver que o texto também irá falar de forma indireta dos líderes do futuro. Vamos então entender o que o versículo 7 tem a nos ensinar quando o autor diz, e aqui eu vou ler em duas versões: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Na segunda versão, lembre-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Quando você lê esse versículo, e se essas são as versões da Bíblia dos irmãos, a primeira impressão que você terá é que o autor está fazendo uma referência aos pastores que já pastorearam, já passaram por sua vida, fazendo uma referência daqueles que possivelmente possam estar na igreja, ou já foram jubilados, ou você mesmo precisou mudar de igreja. Mas na versão que eu li lá inicialmente, conforme está no slide, lembrarmos dos vossos guias, os quais nos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim de sua vida, imitai a fé que tiveram. Podemos perceber que o autor faz referência aos pastores que de fato já se foram, não estão mais entre nós, não estão mais nesta terra, já encerraram sua carreira aqui nesse mundo, então estão com o Pai na glória eterna. E por que esse detalhe é importante? Porque é importante saber que o autor se refere a esses pastores que Deus já recolheu. Primeiro porque simplesmente é o que o autor está dizendo. Ele está fazendo referência aos pastores que já tiveram suas vidas recolhidas pelo Senhor, já encerraram, já completaram sua carreira aqui nesse mundo. Segundo porque, lembre-se que o autor está tratando de dois tempos verbais aqui na história, da sua caminhada com Cristo aqui nesse mundo. E quando ele faz referência ao líder passado, a referência é que você pôde contemplar todo o período de vida de seu pastor até o fim e pôde contemplar a fidelidade de sua fé. E por esse motivo, o autor está te exortando a imitar a fé desse pastor. E terceiro, e os motivos se dá pelo contexto da história que esses hebreus estavam vivendo. E pelo que o texto diz, alguns estudiosos entendem que é possível que eles já tenham experimentado o sofrimento da mudança de liderança na igreja, pelo fato da morte do seu líder anterior. E por esse motivo podiam estar preocupados com a segurança e a estabilidade da igreja. Lembre-se que esses hebreus estavam sofrendo perseguição e qualquer mudança lhes causava muito medo e muita preocupação. Esses versículos então teve o propósito de fortalecer a fé daqueles que estavam vacilantes. E está nos ensinando a termos três reações quando olharmos para trás e lembrarmos dos líderes que já passaram por nossas vidas.
E já vimos que são líderes, já vimos cabe aquela frase, né? O amigo está furioso. Peço perdão aí pela falha técnica, só colocar um pouquinho mais de volume. Então, irmãos, retomando, temos 3 ensinamentos nesse texto, nesse versículo 7, ao qual nos levará a 3 reações quando olharmos para trás e lembrarmos dos líderes que já passaram por nossas vidas. E essas 3 reações são essas que lemos: lembrar, considerar e imitar. A resposta obediente da igreja a esses 3 verbos é um antídoto para a apostasia. É uma forma de fortalecer a sua fé pela lembrança de homens que foram significativos e efetivos no seu crescimento espiritual. E como se daria então esse relacionamento apropriado com um líder que já não lidera mais? Esse relacionamento se dará pela lembrança. Não se trata de um relacionamento direto, mas indireto, porque eles fizeram algo por sua alma. E o que foi que eles fizeram? O texto diz: lembrai dos vossos dias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. Precisamos entender, primeiro, que o autor não está dizendo que devemos apenas lembrarmos dos nossos pastores do passado e ter uma espécie de saudosismo, uma espécie de saudade daquele tempo. Poxa, como aquele tempo era bom, como aquele pastor era assim ou era assado, enfim. Não estamos falando de personalidades. Não é esse tipo de lembrança para o qual o autor se está se referindo. Embora todo esse tipo de lembrança seja bom e agradável, ela acaba acontecendo, não é esse o objetivo do verbo lembrar aqui nesse versículo. O verbo lembrar aqui no texto tem o seu tempo verbal, no original, algo que sugere uma lembrança contínua. Significa estar sempre lembrando desses guias, desses pastores, desses líderes. E esse verbo tem como objetivo lembrar dessas pessoas no sentido de aprender com elas. Aprender com essa lembrança. É o mesmo dizer para lembrarmos desses pastores, para que possamos contemplar o poder do Evangelho na vida desses líderes e confirmar e fortalecer a nossa fé pelo exemplo que eles deram e pela palavra que foi pregada por eles. Ou seja, é uma lembrança didática da sua vida. Lembrar-se desses pastores faz com que você cresça em sua espiritualidade. Lembre-se que o assunto é autoridade e espiritualidade. A autoridade dos líderes e a espiritualidade nos é acrescentada ao lembrarmos deles. Em algumas ocasiões, nós lembramos aqui de pastores como Charles Spurgeon, John Piper, Martin Lloyd Jones, Timothy Keller, Stuart Ollett. Alguns destes já se foram e outros ainda estão conosco, e em muitas ocasiões fazemos citações desses pastores e autores de bons livros de apoio à interpretação das Escrituras. Mas não é esse tipo de lembrança ao qual o autor de Hebreus se refere aqui no versículo 7. Como já dissemos, devemos lembrar daqueles que foram nossos pastores e que nos pregaram a palavra diretamente, pastores que nos discipularam e foram fiéis às Escrituras em todo o tempo,
pastores que exerceram sua autoridade como verdadeiros servos de Deus. É importante o que esse versículo diz. Precisamos lembrar dos pastores que nos pregaram a palavra. E aqui existe um universo que se abre quanto à pregação da palavra. Se olharmos ao redor, nós iremos observar muita distorção nesse ofício. Muita coisa que está sendo servida em algumas igrejas que não tem sua centralidade nas Escrituras e, consequentemente, não tem sua centralidade em Cristo, e sim no próprio homem. Muitos líderes exercendo autoridade sem temer a sua maior autoridade, que é Deus. Muitos líderes não estão mais apresentando as Escrituras para o homem. Estão apresentando o homem para as Escrituras, e isso tem diferença. Quando pastores apresentam o homem para as Escrituras, são as Escrituras que se adequam às necessidades dos homens, e não o homem que se vê diante de um Deus de amor, 3 vezes santo e justo, que ama, mas que também que julga pecadores que não se arrependem e não obedecem aos mandamentos com prazer e deleite no Senhor. Quando alguns pastores apresentam o homem para as Escrituras, a tendência do homem será criticar aquilo que vai de encontro com o que ele não quer mudar. Estamos vendo muita coisa nesse sentido, onde já se fala em até atualizar a Bíblia. Atualizar a Bíblia. E o único objetivo é adequar o texto às suas preferências e ideologias de vida. Ao contrário, quando a Bíblia é apresentada para o homem, é o confronto que toma uma posição de destaque, chamando esse homem ao arrependimento, à fé e à obediência. Portanto, lembrai-vos dos vossos guias, aos quais vos apresentaram as Escrituras, aos quais vos pregaram as Escrituras. Lembrai-vos e aprendei com eles. A segunda reação, o verbo é considerar. E ele leva a uma reação diante do que deve ser considerado. O texto diz: e considerando atentamente o fim de sua vida, o que deve ser considerado então aqui? A fé que eles tiveram, sua conduta de vida. Foram homens de fé, e que foram fiéis às Escrituras e às suas pregações, que mantiveram durante toda a sua vida. Eles permaneceram até o último dia de suas vidas, crendo nas promessas do Senhor, sendo exemplo de uma vida piedosa para as ovelhas de Cristo. Como já dissemos antes, infelizmente não são muitos que podem ser lembrados dessa forma. Muitos nem sequer devem ser considerados pastores. Porém, assim, Deus, que chama e sustenta seus verdadeiros vocacionados ao ministério, nunca deixou sua igreja sem uma liderança fiel à sua palavra, que por mais que hajam falhas, e certamente houveram falhas nesses homens, não foram falhas que criaram tropeços aos pequenos da fé. Muitos, pelo contrário, foram homens que serviram de inspiração, refletindo o amor de Cristo. Irmãos, o autor de Hebreus ele estava dizendo para aqueles cristãos que estavam pensando em desistir da fé em Cristo por causa da perseguição, e está dizendo hoje para a igreja: olhem para a vida desses homens de Deus que pregaram e viveram na palavra. Observem, considerem suas lembranças, a fé que esses homens tiveram durante toda a vida, servindo a Cristo e servindo a igreja de Cristo. Mas façam isso com o seguinte propósito, aqui a terceira reação: imitem a fé que eles tiveram. Não há nenhum erro em imitar homens que imitam a Cristo. Na verdade, o próprio Deus nos propõe que façamos isso. Todo profeta e apóstolo que falou nas Escrituras falaram inspirados pelo próprio Deus. Então acredito que os irmãos já conhecem o texto, mas mesmo assim eu vou repetir. 1 Coríntios 11, versículo 1: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Essas foram as palavras do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto, após exortá-los sobre os limites da liberdade cristã, e após dizer no versículo 31 do capítulo 10: portanto, quer comais,
quer verbais ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. Portanto, irmãos, lembre-se dos seus líderes que pregaram a palavra, considerem a fé que eles tiveram enquanto viveram e imitem esses homens, porque eles comeram e beberam e fizeram outras coisas para a glória de Deus. Eu quero pedir licença à igreja para abrir um parênteses, para dar um testemunho quanto à atuação desse texto na minha vida. Eu tenho um pastor que desde a minha adolescência, tinha um pastor que desde a minha adolescência está em minha memória e no meu coração. Um pastor que pregou a palavra, que me discipulou, me aconselhou e me amou como uma ovelha. Eu pude ter o privilégio, pela graça de Deus, de ter o seu nome assinado e gravado aqui na minha Bíblia, como presente da igreja, no dia da minha ordenação no ministério, onde ele pôde participar como um dos recitadores do concílio, pastor João Carlos Ferreira Caldas. É aquele que está na imagem ali. Inclusive, esse pastor foi quem iniciou a implantação dessa igreja aqui. Foi esse pastor que iniciou o trabalho de evangelismo aqui nesta região. E quando eu estava estudando essa passagem, foi ele que rapidamente me veio à memória, e eu pude relembrar da sua fé, relembrar do seu amor pela obra, relembrar do seu amor pela igreja, relembrar do seu amor por sua esposa. Felizmente, nem ele nem sua esposa resistiram à pandemia, mas resistiram muito, resistiram ao diabo, resistiram às perseguições e resistiram às suas próprias lutas internas. Ele combateu o combate, terminou a corrida e guardou a fé. E hoje é um daqueles que estão lá na nuvem de testemunhos como exemplo de fé para mim. Tenho certeza que para muita gente. No entanto, tenho certeza que cada um dos irmãos talvez tenha algum pastor para lembrar, considerar e imitar a fé. Então faço com isso, conforme o autor de Hebreus 7:5. No entanto, esses são os líderes que já passaram por nossas vidas. Não são mais aqueles que nos pastoreiam. A lembrança deles continua nos ensinando a perseverar na fé, mas já não mais nos pastoreiam. Porém, o autor continua no versículo 17 fazendo mais uma exortação, fazendo referência ao nosso relacionamento com os líderes, os pastores. E ele diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Por mais que você sinta a falta de um pastor que foi exemplo de fé para você, quando você olha para trás, olha para o passado, da mesma forma que o autor diz para refletirmos sobre a vida desses pastores que já encerraram suas carreiras, também é dito pelo autor que você deve ter uma atitude correta com os pastores atuais, os pastores que hoje pastoreiam suas vidas. E aqui são dois. E o versículo 17 é bem claro ao falar da atitude que a ovelha deve ter com o seu pastor atual. O apóstolo diz para a igreja obedecer e ser submissa aos líderes que Deus instituiu para guiar a sua igreja. E esse é um tema bastante sensível para se falar diante de tanta aberração que existe circulando por aí nas igrejas. Quanto ao abuso de muitos líderes que se dizem cristãos e estão arrancando toda a lã de suas ovelhas com alternativas que são líderes levantados por Deus e que todos precisam obedecê-los para que sejam abençoados. Não toqueis no ungido do Senhor. É um tema sensível também pelo fato de que existe uma militância muito forte que está nas melhores universidades, escolas, ambientes de trabalho, em algumas famílias, que tentam impor uma ideologia mundana na cabeça, principalmente dos jovens. E essa ideologia, ela culmina essas duas palavras para qual o texto faz referência: obediência e submissão.
E o mais lamentável é que essa ideologia tem adentrado nas igrejas. Irmãos, a ruína do mundo após a criação se concretizou pela desobediência. Existia apenas uma única ordem de proibição, todas as demais eram permitidas e ordenadas ao homem antes do pecado, lembrando que não havia pecado. Então, nada que o homem fizesse não era estaria debaixo do jugo do pecado, a não ser uma única coisa: e o homem desobedeceu a Deus. E as consequências são vividas até hoje. A cada um de nós ainda enfrentará o último inimigo por causa da desobediência, que é a morte. Como é possível, então, desprezar o mandamento bíblico da obediência diante desse conhecimento que temos como cristãos a respeito da origem do pecado? Esse versículo 17 de Hebreus está chamando os cristãos que congregam numa igreja para olhar para seus pastores, seus líderes, que hoje pastoreiam suas vidas por meio da pregação da palavra e de seu exemplo atual na vida, na palavra, a reconhecer que Cristo é quem estrutura a sua própria igreja. Por isso que a igreja deve se colocar voluntariamente sobre a autoridade de seus líderes. Foi Cristo quem instituiu pastores para governar e ensinar suas ovelhas. Não é uma autoridade que é requerida pelo próprio pastor. É uma autoridade delegada por Jesus para o bem das suas próprias ovelhas, as ovelhas de Cristo. E estamos falando de uma autoridade, como já falei, que é delegada, mas não é absoluta. O que quer dizer isso? Quer dizer que você deve saber que a autoridade do pastor está somente nas áreas de ensinamento bíblico e comportamento piedoso. É claro, é uma visão cristã, tudo isso vai influenciar na sua vida por completo. Mas mesmo que estejam apenas nesta esfera, ainda assim é uma autoridade que exerce o serviço sobre a autoridade de Cristo. É uma autoridade instituída por Cristo para guiar e pastorear a sua alma. Autoridade e espiritualidade caminhando juntas para a edificação da vida da igreja. E por que você deve então obedecer ao seu líder ou aos líderes de maneira voluntária? Porque todos nós somos muito propensos a nos desviarmos do caminho. A carta aos Hebreus é uma exortação aos que estavam propensos a abandonar a fé. A igreja precisa de homens vocacionados por Deus para zelar pelas almas. Todo culto que realizamos aos domingos, como esse que está acontecendo, todo encontro de grupos de conexão, toda visita, todo gabinete pastoral, todo junta-panelas, toda a celebração da ceia do Senhor, todo batismo, toda pregação da palavra são meios de graças dados pelo Senhor, pela qual os líderes, conferidos por sua autoridade, estão zelando por sua alma, cuidando da sua alma. Quando os pastores exortam a igreja para permanecer diligente na frequência dos cultos, é por zelar, é por zelo a sua alma que essa exortação acontece. Para que você não deixe de ser alimentado pela palavra, não deixe de ser abençoado e edificado pela diversidade dos dons que Cristo distribuiu entre os membros do corpo. Quando o seu pastor solicita que uma vez por mês você fique no junta-panelas, por exemplo, estou repetindo aqui, né? Que a gente gosta de comer. É para que você aprenda a viver em comunhão, mesmo em meio a algumas dificuldades e diferenças, mesmo às vezes tendo que dividir o prato, tendo que lavar a louça sozinho, levar o lixo sozinho, tendo que comer um alimento talvez não tão preferido. Nós aprendemos no meio de tudo isso. O alvo primordial do serviço do seu pastor, dos seus pastores, é pastorear a sua alma. E sabe por que o seu pastor faz isso? Primeiro, porque a graça de Deus está debaixo da graça de Deus e por causa do seu chamado em seu coração que existe um amor desmedido pelas vidas, sob sua responsabilidade também pelas vidas que ainda andam errantes no caminho. Existe uma música do grupo Lopes, que é uma palavra de encorajamento para os pastores que desanimam pelo caminho, talvez por estarem pastoreando gemendo. E ele usa a seguinte expressão: você lembra quando foi que o Senhor separou dentre todos os amigos
dentre os entes mais queridos. Ele encheu a alma toda de paixão tão desmedida pelas almas, pelas vidas que não sabem para onde vão. Agora, se olharmos pelo ponto de vista da necessidade das almas, essas almas precisam de um guia. E, por sua vez, essas almas precisam ser submissas a esses guias. O alvo primordial do serviço do pastor é pastorear a sua alma. E segundo, ele sabe por que o seu pastor, você sabe por que o seu pastor tem como alvo pastorear a sua vida? Porque além do amor que existe em seu coração pelas ovelhas de Cristo, ele sabe que irá prestar contas ao Senhor por todas elas. Todo pastor um dia terá que prestar contas ao Senhor. E essa prestação de contas será nos seguintes termos: qual foi o ensino ministrado para a igreja? Qual foi o exemplo que ele deu para seu rebanho? Qual foi o cuidado pastoral que tiveram? Que responsabilidade tremenda os pastores têm em suas mãos. Atos capítulo 20, versículo 28 diz: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. A igreja é muito cara para o Senhor. Pastorear a igreja de Cristo não é tarefa fácil. É por isso que no final do versículo 7 o autor diz: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Você veja que o tema principal desse versículo está na primeira frase: obedecer aos vossos guias e ser submissos para com eles. Esse é o tema central deste versículo. Todo o restante é o porquê e para quê. Depois ele volta a porquê. Veja, primeiro o porquê, pois velam por vossa alma. Segundo, com quem deve prestar contas. Para quê? Para que façam isso com alegria e não gemendo. E mais uma vez o porquê. Porque se não for assim, isso não tem proveito. Nada disso aqui faz sentido. A alegria de um pastor não está especificamente em ter uma ordem sua sendo acatada, e sim numa ordenança do Senhor sendo recebida com apreço e desfrute pela ovelha. A alegria do serviço pastoral acontece quando o cristão dá um passo à frente em sua espiritualidade. Isso acontece quando a ovelha obedece os seus ensinos e se submete a eles, desde que estejam sempre baseados na palavra. Veja que o versículo está dizendo, se olharmos ao contrário, você não tem o direito de entristecer o coração do seu pastor. Na verdade, em primeira instância, trata-se de uma desobediência que a Bíblia nos ensina. Portanto, para que haja proveito em sua vida como ovelha de Cristo, obedeça e seja submisso ao pastor que pastoreia a sua alma. De qualquer forma, seu pastor continuará pastoreando a sua vida, quer você torne essa tarefa mais fácil ou mais difícil. O que muda é o proveito de tudo que a obediência e a submissão pode trazer de benefícios para a sua alma. Sendo assim, ele terá proveito ou não terá proveito na sua vida. É o que está sendo dito no final desse versículo. Se seu pastor de pastoreio é tremendo, não haverá proveito algum para a sua vida. É a prova cabal da desobediência ao líder. Desobedecer ao líder é desobedecer a palavra de forma indireta, se eles pegam a palavra e vivem. E por último, irmãos, nós falamos dos líderes do passado e do presente. Temos o versículo 8. E por que esse versículo está onde está? Parece que se trata de um versículo bastante isolado aqui entre esses dois versículos. Parece meio fora do contexto, mas garanto que não está fora. Apenas para relembrar o que foi dito com relação aos pastores do passado, que já se foram, e a situação da preocupação dos cristãos naquele tempo existia
uma preocupação com o que poderia acontecer com a mudança de liderança entre eles. Não é estranho que o autor de Hebreus tenha inserido esse versículo para mais uma vez evidenciar a glória de Cristo. Na verdade, ele fez isso durante toda a carta, falando da superioridade de Cristo. Mas nesse ponto, do contexto da lembrança dos líderes do passado e do presente, e mediante como as coisas estão caminhando nas igrejas, você pode estar pensando e como será o futuro da igreja quanto a ter líderes fiéis à palavra e que dão exemplo de fé. Como será o futuro dessa igreja se o pastor Hércules deixar essa igreja? Como será o futuro dessa igreja se o pastor André deixar essa igreja? O versículo 8 é a resposta. É o que pairava na cabeça dos hebreus que haviam perdido seus pastores e estavam preocupados com o que aconteceria, como eles seriam guiados pelos novos pastores. E até um pouco natural que essa preocupação ocorra no coração da ovelha, quando o pastor, que segundo o versículo 7 deve ser lembrado como um homem de Deus, que viveu pela fé, com um coração piedoso, que foi diligente e fiel na pregação da palavra de Deus, e por essas razões foi exemplo para o rebanho. E esse homem de Deus deixa o seu rebanho porque o Senhor o chamou para a glória, que o rebanho fique preocupado com como será o próximo líder que Deus irá levantar para continuar a cuidar do rebanho como aquele que deve prestar contas ao Senhor. O versículo 8 é o versículo que acalma e encoraja a igreja, quando ele diz: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Nosso Senhor não muda. Esse versículo poderoso que evidencia esse atributo de Deus, que nos chama a glorificar a Deus por seu ser, que chama a nossa atenção para a imutabilidade, de que Ele é uma garantia que o nosso Senhor continuará cuidando de sua amada igreja. Sabe quando o fundamento desse versículo foi dito pela primeira vez? Vocês lembram desse episódio? Sarça ardente? Abram lá em Êxodo, versículo 3, 14, já está aí. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Deus não se enquadra em nossos termos verbais. Deus falou para Moisés dizer que eu sou, me enviou. Deus falando de si mesmo. E quando falamos de Deus, dizemos que Deus é. Deus é no passado. Ele não foi no passado, Ele é no passado. Deus é no presente. E Deus será? Não. Deus é no futuro. Eu sou. Ele é. Isso aponta para a sua existência eterna, como também para a sua mutabilidade e seu poder. E sua autoridade. Foi o próprio Cristo quem levantou os líderes do passado, do presente, e continuará levantando seus líderes para cuidar da sua noiva, que foi muito cara, custou seu preço, custou seu sangue. Existem outras passagens das Escrituras que garantem essa verdade sobre os líderes que são levantados pelo Senhor. Abra lá em Efésios capítulo 4, por favor, versículos 11 a 16. Já estou encerrando. É um exemplo de um texto que nos garante essa verdade. Quando o apóstolo Paulo, ao relembrar o que aconteceu no dia de Pentecostes, ele diz: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres ou pastores mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina,
pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Quem é, irmãos? Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Eu quero repetir aqui a primeira parte do versículo 11. Ele mesmo concedeu apóstolos, profetas, evangelistas e pastores, mestres. Todo carinho aqui, esses são os funcionários especiais de Deus. São os líderes que Deus concedeu à igreja para que, por meio da imitação de Cristo, o bom pastor, a igreja possa ser guiada a um crescimento para o serviço e a glória dele. E eu não fiz aqui referência a funcionários especiais, porque eles são mais especiais para Deus e devem ser reverenciados pela igreja. Não é isso. Esses homens, acima de tudo, são servos do Senhor e servem a igreja, ministram a igreja. Contudo, a tarefa que eles conflitam é importante. É importante que a igreja tenha a devida atenção a esse ponto, porque a igreja pode agir de forma antibíblica com os pastores. E eu não posso falar, a tendência do ser humano é sempre ir para os extremos. E ainda bem que temos as Escrituras para moldar os nossos pensamentos e corrigir a nossa conduta. Nós podemos agir primeiro com idolatria. Os pastores, na verdade, são subpastores de Cristo. Cristo é o pastor permanente da igreja. Ele é o cabeça da igreja, portanto, ele é quem deve ser adorado. O texto está falando de obediência e submissão aos pastores por causa da palavra que nos é pregada, que nos direciona para Cristo, não por causa deles mesmos. A segunda, o extremo, é que alguns agem com muita crítica aos pastores. Essa é uma inclinação de alguns que, quando não estão de um lado idolatrando, estão tecendo críticas muito destrutivas do pastor. E aí é preciso lembrar do texto de Efésios que lemos. Foi Jesus quem concedeu. E em temor àquele que concede pastores, a língua deve ser refreada. Deus providenciou todos os meios para moldar a diversidade que Ele mesmo colocou no interior do corpo quando distribuiu seus dons. E os pastores são os que irão guiá-los, moldando e ajustando esta diversidade. Não estamos aqui dizendo, afirmando que eles são homens impecáveis. Eles precisam da graça de Deus tanto quanto as ovelhas precisam, até porque Ele também é uma ovelha de Cristo. Mas o trabalho que eles desempenham na igreja precisa de cooperação da igreja, obedecendo e sendo submissos aos seus ensinamentos, ao seu pastoreio. Portanto, independente de qual líder você tenha tido no passado, qual líder você tem no presente e qual líder você terá no futuro, todos esses são líderes que Cristo concede e considerar para guiar seu próprio rebanho. Porque Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. Essa é a garantia da igreja com relação aos seus pastores. Todos nós geralmente lidamos mal com mudanças. Na verdade, costumamos não buscar mudanças quando as coisas estão caminhando bem. E isso se aplica em todo o universo das relações humanas, quer na política, no trabalho, na família, na igreja. Mudança gera preocupação. Os hebreus estavam aqui preocupados. Existe também, nesse contexto, medo e preocupação com o futuro da liderança da igreja, por algumas ocasiões de decepções como os líderes que desviaram das escrituras e seus ensinamentos e condutas e caíram em pecados escandalosos. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Não podemos esquecer que Cristo é o verdadeiro cabeça da igreja. Ele é aquele que nunca muda, nunca nos decepciona, nunca se aposenta, jamais morrerá outra vez. Ele estará e estará sempre à disposição de seus líderes, de sua igreja, para abençoá-los em sua caminhada. Quando líderes morrem, Deus levanta outros. Quando líderes se aposentam, Deus levanta outros. Quando líderes caem em pecado, Deus levanta outros.
Deus institui profeta na história, apóstolo, por último pastores, e até que ele venha, será assim. Será assim. Em um mundo de constante mudança, estava nesse versículo 8, buscar conforto e segurança. Se hoje o presidente do país é de fato quem está governando, quer você goste ou não, Jesus Cristo, ontem, hoje é o mesmo, será para sempre. Se hoje você tem um patrão que você tem, quer você goste ou não, Jesus Cristo, ontem, hoje é o mesmo, será para sempre. Se hoje você tem o pastor que tem, ou os pastores que você tem, quer você goste, quer você goste, não temos a segunda opção. Jesus Cristo ontem, hoje é o mesmo, será para sempre. Obediência e submissão é a ordem de Deus para a igreja. Portanto, finalizando, o relacionamento que as ovelhas devem ter com seus pastores deve estar baseado nesses 3 versículos que lemos. Lembrar, considerar, imitar os líderes do passado, obedecer e ser submissos aos líderes do presente, e continuar com a certeza e a paz que o mesmo Cristo que agiu no passado, age no presente e continuará agindo e concedendo líderes à sua igreja para a edificação do corpo de Cristo. E é esse mesmo Cristo, o bom pastor, que dá a vida para suas ovelhas, e ele já fez isso. É quem deve ter a vida lembrada o tempo todo, considerada, imitada, obedecida e submissão ao seu poder e glória para todo sempre. Portanto, ao olharmos para os nossos guias do passado, para os guias do presente, é essencial não tirar o nosso olhar do maior líder que nós temos. Não existe nenhum outro líder igual a Jesus. Jamais tire seus olhos do seu bom e imutável pastor Jesus. Seu crescimento depende indiretamente de seu relacionamento com seus líderes e diretamente de seu relacionamento com Deus. Amém? Vamos colocar de pé. Eu vi esse videozinho na internet, achei muito bonitinho. Queria apresentar para a igreja. Não sei se vai funcionando. Está funcionando? Vai funcionando. A ovelha não segue seus sonhos. A ovelha segue o seu pastor. Amém, irmãos? Somos essa ovelhinha e Cristo é quem está nos acariciando, cuidando de nós. Peguem seus elementos da ceia. Vamos celebrar e lembrar daquele que deu a sua vida por nós, a sua vida pela igreja, nosso bom pastor. Como já foi dito, é aquele que deu a sua vida pela igreja, pelo seu rebanho. Esteja preparando esses elementos. Amém. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante diz: porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Vamos todos em memória dele, nosso sumo pastor.
Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Vamos todos. Vida nova aliança. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, nosso bom pastor, glorificamos o Teu nome, Deus, pelas maravilhas que vivemos aqui nesta manhã, pelo privilégio de sermos chamados Teus filhos, porque um dia o Seu Filho morreu na cruz para nos salvar, e neste momento celebramos e acabamos de lembrar da cruz do Calvário, do sacrifício dele por nós, Deus. Glorificado seja o Teu santo e excelso nome, Pai. Obrigado, Deus, por tudo que passamos aqui, pela leitura da Sua palavra, pelos louvores que nos foi permitido entoar, Deus, que o Senhor tenha recebido um cheiro suave, o seu dom de graça, Deus. E obrigado pela Tua palavra exposta aos nossos corações, Senhor, pela qual nos ensinou a termos um relacionamento apropriado e bíblico com os nossos líderes, Deus. Líderes que o Senhor mesmo instituiu para cuidar das Suas ovelhas, Senhor. Portanto, que essa palavra seja aplicada aos nossos corações e que assim possamos viver em perfeita coinonia entre os irmãos e entre os pastores, para que haja proveito na vida da igreja, para que haja crescimento na vida da igreja, Deus. Crescimento no corpo de Cristo. Para que as pessoas que estiverem de fora, ao entrarem aqui, vejam a perfeita comunhão que só o Teu sangue pode proporcionar e o Teu Espírito Santo pode proporcionar em nossas vidas. Portanto, nos ajude nessa tarefa, Deus, porque somos tão desobedientes e tendemos a fazer sempre o contrário daquilo que é ensinado. Tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor. Abençoe esta igreja. Dê sabedoria aos líderes dessa igreja, a todas as igrejas espalhadas pela face da terra. Ó Deus, que o Senhor continue levantando pastores, conforme lemos e vimos que essa é uma promessa, porque o Senhor não muda. E sabemos que o Senhor continuará levantando homens de Deus, fiéis à Tua palavra para pregar o Seu santo evangelho, muito capaz de produzir fé no coração dos pecadores. Meu Deus, obrigado, Deus, por essa manhã. Nos dê um dia de paz em Tua presença, uma semana abençoada em Tua presença, e que essa palavra faça diferença, Deus, na vida desta igreja. E que o amor do nosso Deus e Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso bom e eterno pastor, e a comunhão do Santo Espírito de Deus estejam com todos nesta manhã, com toda esta igreja, com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, todas as ovelhas de Cristo, hoje e para todos sempre. Amém e amém.